Deus falava, aqui não choveu não, mas em redor choveu. Nossa, vai ser lugar ruim de chuva igual aqui, Deus me livre. Tá bom, refrescando é o importante. Moçada, então, vamos seguir nosso papo falando sobre a disciplina de introdução à engenharia. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de algumas características que a gente trabalha e que a gente aplica muito quando a gente vai falar de projeto. Só. Dá uma guardadinha aí, por favor. Quando a gente for falar em projeto. Nós estamos vendo lá gerenciamento de projeto. Então lá nós vamos falar de ferramenta, de gerenciamento, né, de técnicas de controle, técnicas de tomada de decisão relativa a custo, relativa a tempo, relativo a escopo e daí por diante. Aqui, nós não vamos falar muito sobre isso, mas nós vamos falar como que funciona um processo de um projeto dentro da engenharia. Isso aqui que eu não sei se vocês ouviram eu conversando aqui, estou conversando até com um desenhista, está fazendo uns desenhos para mim, como que eu, inclusive de um projeto de linha de vida de telhado, como que eu chego numa definição de projeto baseado num problema que eu estou enfrentando, num problema que eu tenho? Como que eu vou resolver um problema? Como que esse processo funciona? Então, isso em engenharia, turma, é extremamente comum, tá? Então, quando a gente fala em engenharia mecânica, querendo ou não, nós vamos passar por projetos. Ou seja, uma demanda, essa demanda, ela vem de algum lugar, de alguma forma, e eu preciso transformar ela em algo funcional. Beleza? Então, o processo de um projeto, ele é importantíssimo dentro da engenharia, porque em cima disso que eu vou tomar inúmeras decisões no dia a dia. Turma, quando nós estamos falando de um processo de um projeto, nós estamos falando que eu estou falando de vários aspectos diferentes. Primeiro, eu estou falando de inovação e projeto. Inovação e projeto vai entrar muito em cima do quê? Lembra que eu falei para vocês que um projeto é sempre algo novo? Lembra que eu falei para vocês? Sempre algo inédito. Ou seja, até que ponto aquele projeto que eu estou fazendo precisa ser inédito? Ou seja, que nunca foi feito. Isso que eu estou fazendo aqui, esse projeto que eu estava conversando no telefone aqui há pouco tempo, ele é um projeto de linha de vida de telhado, para funcionário que tem que subir em telhado para fazer limpeza, essas coisas, e ficar ancorado. Se ele, porventura, escorregar, cair, a telha quebrar, ele não cai no chão, ele fica pendurado. Nesses últimos 2 anos, deve ser o 7º, 8º projeto dessa natureza que eu faço. Certo? Então, turma, é inovação? Até certo ponto é. Mas muita coisa, o que eu estou aproveitando? De outros projetos. Correto? Bom, e aí, turma? Então eu estou desenvolvendo um projeto, adequando a questões contemporâneas. O que é isso? Existe uma norma atual em vigor que é diferente do projeto que eu fiz há 2 anos passado? Há 2 anos atrás? Ou a norma ainda é a mesma? Isso eu preciso conferir. Certo? Estou utilizando prática profissional, concorda? Ou seja, eu estou mais do que calejado em fazer projeto dessa natureza. Então, a NR35 eu estou quase sabendo ela de cor, porque eu estou praticamente trabalhando com ela tem um bom tempo. Então, turma, eu estou envolvido em requisitos, inovação e tomada de decisão. Isso que eu estava fazendo aqui agora é uma tomada de decisão. A gente bolou um esquema, porque um dos galpões, ele tem uma tesoura de concreto, ele não tem tesoura metálica. Então, essa tesoura de concreto, eu não posso chumbar nela, não posso furar ela. Ou seja, eu tive que fazer algo diferente
do que eu estava acostumado, certo? Nós pensamos uma primeira solução. Funciona? Funciona. Só que onde que eu ia ter problema? Talvez em manufatura. Mais difícil de ser fabricada. Com mais risco do cara chegar lá e a medida não bater 100%. Porque é um lugar de difícil acesso, difícil de subir. Você posicionar uma trena e medir com precisão milimétrica se vai dar certo ou não. Então, tivemos uma reunião hoje à tarde. Eu e o desenhista, a gente estava bolando uma outra solução e chegamos num consenso. Falou, ó, acho que assim funciona. Só que quem que autoriza? Não sou eu. O engenheiro da obra. Eu não sou o engenheiro da obra, eu estou só fazendo o projeto. É uma parceria que eu estou com um amigo meu, ele que está executando, eu faço o projeto para ele. Então, quem tem que autorizar ou não é ele. E aí reunimos, discutimos, realmente, dessa forma, dessa segunda forma que nós fizemos a proposta, não é mais fácil de eu fabricar e diminuir a chance de erro. Então, turma, estou usando todos esses termos aqui, para desenvolver esse projeto que eu estou falando. Pra vocês terem uma ideia, deu mais de 2 quilômetros de cabo de aço, as linhas de vida, no telhado da fábrica como um todo. Deu mais de 2.000 metros de cabo de aço. É muito, né? Fiz um projeto no ano passado que deu quase 6.000 metros de cabo. Tudo sobre o telhado. Então, isso é importante a gente considerar. Beleza? Turma, e aí, a ciência da engenharia, ela vai passar também por sistemas mecânicos e engenharia de fluidos térmicos. Sistemas mecânicos, como nós estamos falando de maquinário, estática, estudo de forças, equilíbrio, materiais, movimento, as tensões envolvidas e a dinâmica do movimento. Vocês já tiveram estática? Já. Foi comigo? Foi, não foi? Ou seja, o início daquela conversa que a gente falou muito lá de equilíbrio é o que vocês vão precisar. Próxima disciplina é mecânica dos sólidos. Vocês não tiveram mecânica dos sólidos não, né? Que é, acho que no 5º período, semestre que vem. Mecânica dos sólidos, vocês vão ver um passo a mais dessa condição estrutural. Então, a gente já começa a estudar as tensões e começa a estudar as forças. Lá em dinâmica, que a gente chamava na minha época dinamiquinha, dinamicão e análise dinâmica. Eu não sei os nomes que vocês têm, que é hoje do currículo. Mas vocês vão estudar o movimento e a dinâmica desse movimento. Acho que aqui chama dinâmica das máquinas, se não me engano. Ou seja, gente, como que aquelas estruturas em movimento se comportam e que forças sobre elas estão atuando. Beleza? Então, moçada, tudo isso vai envolver um projeto de engenharia mecânica. Eu estou negociando, por exemplo, com um pessoal aqui, um projeto de um elevador de carga para pallet. Se der certo, vou trabalhar muito em cima desses requisitos aqui. Beleza? Então, turma, um projeto de engenharia mecânica, ele é, por si só, multidisciplinar. A pessoa precisa saber isso tudo? Não. Mas precisa saber onde buscar informação. Por isso, vocês estão tendo essa formação que vocês têm em engenharia mecânica. Beleza? Continuando isso. Então, turma, um projeto mecânico é uma forma de se criar um produto para atender a uma necessidade. Seja ela uma necessidade técnica, uma necessidade tecnológica, uma necessidade legal, de lei, certo? Ou para atender a uma demanda de mercado. Pode ser.
Então, quando eu estou falando nisso, eu estou falando que eu estou pegando áreas das mais variadas formas, envolva saúde, transporte, tecnologia, comunicação, energia e segurança, para se chegar num denominador, num produto final. Pessoal, vocês acham que a área de saúde envolve engenharia mecânica? Onde? Você acha que o ferramental cirúrgico é desenvolvido por quem? Por nós. Material de maquinário de exame. Vocês vão estudar. Certo? A gente é capaz de desenvolver. Prótese. Lá na UFO, tem vários estudos da mecânica, junto com a odontologia. Sabe no desenvolvimento de quê? De broca para dentista. Ou seja, qual é o formato mais eficiente que garanta uma perfeita remoção sem danificar uma parte boa do dente? Ou qual que é eu consigo uma durabilidade maior na broquinha que usa lá, por exemplo, naquele motorzinho? No formato das cerdas da escova. Turma, isso é engenharia mecânica. Isso é engenharia mecânica. Estudos desenvolvidos lá. Então, é muito importante a gente estar antenado a essas várias áreas. Eu tenho atuado muito na área de segurança. Mas eu também tenho atuado muito na área industrial, e não está aí, envolvendo fabricação, processos de fabricação. Então, moçada, basicamente nós vamos propor solução para uma determinada demanda que está ocorrendo. Beleza? Bom, eu já mostrei para vocês, e a partir de agora eu quero separar praticamente toda a aula, nós vamos falar de um tema dentro da engenharia mecânica. Então, nós vamos falar sobre sistemas de refrigeração, sistemas de geração de vapor, sobre dinâmica veicular, vamos falar também sobre área de fabricação, processos de fabricação de forma geral, para dar uma pincelada para vocês e mostrar um pouco para vocês como que funciona a engenharia mecânica na prática. Mais até do que falar sobre conceitos e tudo, e depois isso vocês vão ver mais detalhado à medida que o curso for avançando. Beleza? Então, turma, basicamente, o que vai envolver um projeto? Desenvolvimento de requisitos, um projeto conceitual, um projeto detalhado e colocar em produção. Beleza? Lá em gerenciamento de projetos, a gente está falando muito nos 3 primeiros itens ali, concorda? Ou seja, quais são os requisitos daquele projeto que eu preciso ter e que eu preciso gerenciar? Uma vez que eu fiz isso, como que eu vou gerenciar um início de projeto, que eu estou chamando de projeto conceitual? Como que eu vou gerenciar a elaboração do projeto, e aí é o projeto propriamente dito, e depois a execução final? Tranquilo? Turma, então quando eu falo em desenvolver requisitos, eu estou falando lá de reconhecer necessidade, identificar o problema e definir os requisitos. Depois, projeto conceitual, que a gente muitas vezes chama de anteprojeto, tá? Eu estou falando de gerar conceitos inovadores e selecionar os melhores conceitos. Então, é uma hora que a gente vai fazer um levantamento de ideias, de hipóteses, de possíveis soluções para aquilo que eu estou propondo. Certo? Então, é a hora da gente queimar fosfato e falar, opa, que tal? E se a gente fizer assim? E se a gente fizer assado? E se a gente fizer dessa forma aqui? Ah, não, dessa forma não funciona. Não, dessa forma não dá certo. Dessa forma
fica bom. Enfim, em cima de que a gente vai discutir isso? Uma vez que a gente vai selecionar aquelas melhores ideias, as mais viáveis, as mais possíveis, aí a gente parte para um projeto detalhado, que de fato é esboçar o produto, selecionar material, simular aquele produto, se for possível, com softwares de simulação, fazer prototipagem e documentar o projeto. E por último, moçada, partir para a produção. Ou seja, definir manufatura, definir volume de produção e selecionar fornecedor. Uma vez que isso está feito, eu tenho os produtos finais. Mas percebam que esse gráfico mostra para a gente que é um processo cíclico. Então vamos pensar o seguinte, turma. Quando eu falo em desenvolver requisitos, o que eu estou falando? Eu estou falando em pensar desempenho funcional. O que esse produto precisa realizar? Beleza? Qual que é o impacto ambiental que esse cara vai ter? Ou vai gerar, ou vai deixar de gerar? Turma, hoje isso, impacto ambiental, e aqui a gente considera o antes, durante e depois da vida útil, né, do que está sendo desenvolvido, hoje funciona muito como estratégia de marketing de venda. Então, antes, da mesma forma que não se pensava manutenção, não se pensava o impacto ambiental. Hoje, a preocupação é outra, as exigências legais são outras. E o olho do mercado também vê isso com bons olhos. Por que vocês acham que tem esse lobby violento para o carro elétrico? Carro elétrico é viável? Ainda não. Vai ser um dia? Sei. Hoje não é. Tanto é que para vender hoje precisa do quê? Incentivo. Certo? Ou força de lei para bloquear o carro a combustão. Então, é um forçamento legal para a produção dele, mas ainda não é viável frente a uma combustão. Mas por que tem essa pressão em cima disso? Aspecto ambiental. Só que tem um detalhe. E durabilidade? E sistema de bateria? Vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito? Está se pensando após a vida útil delas? Se está, a informação não chega muito clara para nós. Certo? Então, turma, hoje é um requisito fundamental a gente pensar nisso nos projetos que a gente vai fazer. Tranquilo? Manufatura. Limitações de recursos e materiais. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu já comentei com vocês a respeito de um projeto que eles fizeram da diminuição da espessura do rótulo dos detergentes. Comentei com vocês, não comentei? Pois é. Qual que era o limitante ali? O maquinário que eu tinha. Certo? Era possível produzir um rótulo mais fino? Era. Para o fabricante de rótulo, sim. Para mim, que vou usar o produto para produzir uma garrafa de detergente, não. Senão eu tinha que trocar a minha máquina. A minha máquina não estava adaptada para trabalhar com um rótulo tão fino. Então, adianta eu ter um projeto de diminuição da espessura do rótulo, se o meu processo de manufatura não aceita aquilo? Concordo que é um projeto perdido? Certo? Ou então, tem que contemplar a troca da rotuladora. Beleza? Então, isso é importante. Problemas econômicos. Turma, nós estamos num país que é estável economicamente?
Ninguém sabe o dia de amanhã. Uma eleição, uma fala errada de um presidente, de um governador, de um prefeito, pode mudar o cenário completamente. Certo? Isso, um dos problemas que a gente tem. Outra coisa, tributação. Nossa tributação é uma zona. Não sei se alguém de vocês tem algum costume com imposto, trabalhar com imposto e tudo mais. É uma zona. Qual que é o custo disso? Consiga absorver um aumento de 1,50 no preço da gasolina em poucos meses? Consigo ou não consigo? Não sei. Para a maioria, difícil, né? Então, turma, problemas econômicos podem impactar no projeto, só que a gente precisa ter um estudo de cenário em cima disso. Preocupações ergonométricas. Vocês são um pouco mais novos que eu. Vocês já dirigiram algum carro da década de 80? O projeto original é da década de 80. Por exemplo, Uno, Mille. Pode ter sido 2005, mas ele é um projeto original da década de 80. Já dirigiu um carro da década de 90? Qualquer um. Golbola, Palio, Corsa, Vectra, qualquer um desses. E um carro atual, em relação a um carro desse, em relação à posição de dirigir? O que vocês acham? Em relação a conforto, peso dos comandos, posição ao volante, altura do solo. Não, isso estou falando em aspectos ergonômicos. Acesso aos comandos do painel, altura do carro, largura interna. Pessoal, qual que é um sedã pequeno que a gente tem hoje, que é considerado pequeno? Vamos pegar um Voyage, certo? Pegar um Voyage. Se puser um Voyage de hoje do lado de um Santana da década de 80, eles têm praticamente o mesmo tamanho. E eu te falo que o Voyage é mais espaçoso internamente, principalmente em largura. Isso é ergonomia. Estou falando em carro porque é mais acessível a nós no dia a dia, tá? Mas se você pegar qualquer equipamento industrial de 20 anos atrás, é muito diferente do ponto de vista de ergonômico do que um equipamento novo, 2021. De posição de operação, acesso aos comandos, acesso à segurança. Então, tem que considerar isso e muito na hora de fazer projetos. Beleza? Problemas globais. Pandemia impactou ou não impactou o setor industrial? Impactou, né? Então, moçada, nós temos aí políticas de Estado que podem impactar e isso vai influenciar e muito determinados mercados. O que está acontecendo esses dias aí no mercado de carne? Alguém viu falando sobre? Descobriram um foco de febre aftosa. Aonde? Sabe o que a Índia fez? Índia não, China. Sabe o que a China fez? Não compra mais carne de Minas. Compra só do Mato Grosso. E aí?
Qual que é o problema econômico disso? Vai impactar no projeto? Vai, não vai? Deixar de exportar para a China hoje é amarrar uma corda no pescoço e pular ela presa. Turma, ciclo de vida, precisamos pensar nisso. Inclusive o quê? Obsolescência programada. Sabe o que é isso? Pessoal de casa, já ouviu falar em obsolescência programada? Eu já. O que é? Conta para nós. É quando um produto ele é feito para acabar mais rápido, para você ter que trocar. Não necessariamente para ele acabar. Não necessariamente para ele acabar, mas você projeta um ciclo de vida útil dele, que seja visual. Turma, lançou esses dias para trás o Creta novo da Hyundai. Certo? Muito provavelmente a Hyundai já tinha esse carro esquematizado há uns 3, 4 anos atrás. Daqui uns dias que eu falo, daqui 2, 3 anos, ela lança um pouquinho diferente. Para quê? Para quem tiver enxergar ele como velho. Opa, preciso trocar. Celular não é assim? Quanto tempo um celular dura? O meu velhinho aqui, ó, já tem uns 5 anos que eu tenho ele. É guerreiro. Mas, muito provavelmente, já tem uns muito melhores do que ele na mesma faixa de preço que eu comprei há 4 anos atrás. Ou seja, funciona? Funciona. Mas se eu for olhar propaganda e gostar, eu quero trocar. Certo? Então, obsolescência programada é você programar o fim de vida útil de um produto, independente do aspecto, seja visual, ou seja, funcional, que vai te levar a comprar o próximo. Ou, pelo menos, tentar adquirir o próximo. Beleza? O produto se tornar obsoleto de uma forma programada. Mercado de tecnologia tem muito isso, tá? E, por último, fatores sociais. Então, tudo isso, Tom, a gente precisa definir um requisito de um projeto. Isso, vocês vão ver no banco da faculdade? Mas a engenharia mecânica vai exigir isso de vocês. Certo? Então, é importante estar antenado, ler, entender o mercado, entender para onde você está indo. Certo? Para a gente tomar as decisões corretas baseadas nisso. Pessoal, quais são esses carros aí? Um carro? Um é o Focus. E o Focus. Coloquei esses dois aí, porque eu já tive os dois. E aí eu consigo falar com propriedade. Tive o carro por 2 anos e tive um Focus por 4 anos. Praticamente igual esses da foto aí. São da mesma fabricante? São contemporâneos? São carros mais ou menos da mesma época. Então, os requisitos para produzir um e outro são iguais? Não são carros? Os dois? Os dois não são carros? Da mesma marca, com 4 rodas, para levar do ponto A ao ponto B? Os requisitos de projeto dos dois são os mesmos? O carro é feito para custar quanto? Vamos pôr um valor de hoje? É para ser mais barato, né? Vamos chutar um valor de hoje? 50 mil? Um Focus. Então, um carro, eu vou vender ele aí de 45 a 60 mil, em valores atuais. Um Focus, antes de sair de linha, eu vou vender aí dos seus 70 até uns 110. São para o mesmo público? São para o mesmo público? Não são, não. São para o mesmo faixa de preço? Não. Tem o mesmo grau de tecnologia?
Mesma motorização? Também não. Pode até compartilhar alguns componentes, correto? Muitos componentes deles devem ser os mesmos. Mas o simples fato de mudar o mercado consumidor muda requisito de projeto. Se eu estou vendendo um carro que é mais caro, eu posso abusar um pouco mais de tecnologia, de materiais mais nobres, tanto para a parte de acabamento, quanto para a parte de mecânica, uma mecânica mais refinada, uma motorização mais potente. Eu vou partir para um câmbio automático, certo? Para itens de conforto e tecnologia que não justifica eu colocar um carro que é para um público que tem a menor condição financeira. E isso, gente, não é defeito, isso é direcionamento de projeto. Se eu quiser enfiar dentro de um carro tudo que tem num Focus, você acha que eu vou vender carro? Não vou, porque vai ficar no preço do Focus. Entenderam? Então, isso é definir requisito de projeto. É saber, bom, eu quero um projeto dessa forma, o que eu preciso trabalhar dentro desse aspecto para entregar o projeto final. Beleza? Então, levantar requisito é extremamente importante quando a gente fala de projeto. E aí vocês vão vivenciar isso direto dentro da engenharia. Direto. Beleza? Pessoal de casa, tranquilo até então? Tranquilo. Turma, projeto conceitual. Então, uma vez que eu defini os requisitos, eu vou partir. Muitas empresas vão chamar isso de brainstorming. O que é um brainstorming? Já ouviram falar esse termo? Brainstorming é o seguinte, senta todo mundo aqui na sala e vamos palpitar. Ah, o carro tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser dessa largura, desse comprimento, vamos aproveitar tecnologia desse aqui, enfim. Todo mundo fala o que pensa, o que acha, e aí a gente começa a refinar essas ideias para chegar num anteprojeto, ou que a gente chama de projeto conceitual, que é um estudo de mercado a respeito daquele projeto que eu vou executar. Beleza? Então, eu estou falando que é um início de soluções potenciais para aquilo que eu estou buscando, aonde eu vou ter um monte de ideias, de conceitos, de processos sendo propostos, e a gente precisa começar a refinar essas ideias, a selecionar, a filtrar essas ideias, de forma a começar a convergir num produto final. Beleza? Então vamos imaginar o seguinte, vamos pensar no exemplo dos carros. Que tipo de motorização que eu vou usar? Vou lançar um Focus. Vamos pensar num Focus, um carro da categoria do Focus, do Golf, do Cruze. Vou lançar um carro dessa categoria. Vou lançar ele com motor 1.6, 1.8, 2.0, 1.0 turbo, 1.4 turbo. Tem esse motor na prateleira? Ou eu tenho que desenvolver ele? Ou eu posso comprar de alguma empresa que já produza? Que tipo de suspensão que eu vou usar? Ele vai ter manual e automático, só manual? Que tipo de acabamento ele vai ter? Couro de tecido, couro sintético, couro natural. Vai ter opção de ter couro preto, cinza, marrom, bege, ou só preto, ou só bege. Qual que vai ser a paleta de cor desse carro? Vou ter 10 opções de cores ou vou ter 2, 3? Eu vou ter quantas versões desse carro? Vou ter uma versão básica, uma intermediária e uma completa? Uma completa voltada para o luxo ou voltada para a esportiva? Todas as versões vão ter a mesma motorização? Ou vou ter 2, 3 tipos de motorização diferente? Entenderam, gente? Isso é trabalhar no projeto conceitual de um veículo. É começar a definir quais os parâmetros
quais os materiais que eu vou utilizar, de forma a pensar inicialmente naquele carro. Eu estou usando o exemplo de um carro, mas isso vale para qualquer projeto, tá? Isso vale para qualquer projeto. Então, aqueles requisitos que eu desenvolvi lá no início, agora vão me basear para que eu descarte aquelas ideias que são inviáveis e comece a selecionar aqueles projetos, aquelas ideias, aquelas propostas que são viáveis, ou do ponto de vista econômico, ou do ponto de vista tecnológico, enfim, em cima dos requisitos, eu vou definir aquilo que eu quero trazer inicialmente. Então, moçada, um exemplo aqui para vocês, ó, é onde eu tenho um número alto de ideias no início, e depois eu tenho que trazer para umas ideias que vão convergindo. Ou seja, daquele monte de palpite inicial, se eu for descartando, filtrando, selecionando, melhorando e tudo mais, e reduzo, e muito, para definir então o meu anteprojeto. Então dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui é um projeto conceitual do T-Cross. Lá em 2018, se não me engano, saiu essa reportagem aí, ó. O que esperar do novo Volkswagen T-Cross? Então, esse era o projeto conceitual dele. Algumas coisas já estavam pré-definidas. Tanto na reportagem fala possíveis motorizações, possível dimensão, possíveis configurações. Certo? Então, era uma ideia inicial que foi sendo refinada, no caso, pela Volks, até se chegar nesse projeto conceitual. Esse aí é o T-Cross atual? Não é. O atual é esse aqui. Existe diferença? O quanto desse cara da esquerda se aproveitou para o da direita? Talvez muito. Certo? Mas quando isso aqui foi pensado conceitualmente, nada tinha sido definido e batido o martelo. O que esses fabricantes de carros fazem, por exemplo? Vai lá, mostra o conceito, fala, ó, isso aqui é uma ideia possível no novo veículo, a gente pensa fazer assim, assado e tal, e eles vão medir o quê? Receptividade do público. Foi bem avaliado? Não foi? O público gostou do que viu? E quando eu falo público, existem pesquisas estabelecidas, coordenadas, tá? Feitas pelos fabricantes. E aí mostra-se estatisticamente se foi ou não aprovado alguns conceitos. Mas foi aprovado, não foi aprovado, o que precisa ser melhor? Às vezes a montadora vai lá, a fabricante vai lá e produz um conceito físico para avaliar espaço interno, avaliar visual, porque tem carro que às vezes você vê uma foto e vê o carro ao vivo, o aspecto é muito diferente. Tem carro que é melhor em foto, tem carro que é melhor ao vivo. Isso acontece. Então, turma, qual que é o projeto? Do projeto real se aproveitou do projeto conceitual? Entendido a diferença? Beleza? Pessoal de casa, tranquilo? Faz um favor para mim, busca uma água. Tem um bebedor logo aqui de fora. Obrigado. Tá de boa, tio. Então, isso é importante, moçada. Alguém de vocês já viu essas duas belezinhas aí? Eu acho que esse Uno conversível aí, acho que não. E o da esquerda, vocês já viram? Só parecido, mas esse aí, não. Pessoal, esse da esquerda, aí, ó, é um projeto conceitual de uma caminhonete derivada do Opala. Isso é uma Opala picape. Mas é um projeto que ficou na parte
conceitual. Ou seja, não foi para frente. Por quê? Não foi uma ideia muito bem aceita. Por quê? O Opala era que tipo de carro? Obrigado. O Opala não era um carro de luxo e esportivo? Aí você vai fazer uma caminhonete dele. Caminhonete na época do Opala, gente, era usada para lazer ou para trabalho? Trabalho. O que é fazer com a imagem do carro? Associar algo de trabalho, de serviço. Então, acharam que pudesse perder público por conta disso. Eu, particularmente, acho que ia ficar muito bacana. Mas, na época, o conceito de picape era diferente do que a gente tem hoje. Entendeu? Hoje, se você vê qualquer picape, é muito difícil você ver ela carregando peso. Na época, não. Na época, era obrigação carregar peso. Até porque a população era muito mais rural. Enfim, você tinha um aspecto um pouco diferente. Então, esse é um projeto conceitual que não foi para frente. Certo? Mas desenvolveu-se os requisitos e pensou-se nesse projeto conceitual. E o da direita? Da direita é mais recente, mas seria um Uno conversível esportivo, chamado de Uno Cabrio. Inclusive com aquele motor do Punto T-Jet. Esse Uninho aí era 1.4 turbo. O mesmo motor do Punto e do Bravo T-Jet. Por que não foi para frente? Acho que além de ser feio, com o dinheiro de comprar um desse, dava para comprar um melhor, né? Mais bonito. Exatamente. Esse aí, o obstáculo, ele foi bem recebido pela crítica, desenho, mecânica e tudo mais. O que foi o obstáculo principal dele? Custo. Ia ficar extremamente caro produzir esse veículo. Então, a Fiat optou por não produzir. Ela achou que o volume de vendas não ia justificar o investimento. Beleza? Então, 2 projetos, talvez interessantes, mas que não foram para frente, ficaram na fase conceitual da história. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Nenhum deles? Qual? Eu acho que sim. Acho que fizeram algumas unidades. Mas eu acho que não vingou, não sobrou nenhuma. Acho que depois que não foi para frente, eles destruíram eles. Sim. Mas esse Uno também foi feito. Ele, inclusive, foi apresentado no salão de 2010, 2012. Ele foi levado para um salão do automóvel, esse Uno, mas que também não foi para frente. Turma, aí a gente passa para o projeto detalhado. Uma vez que o conceito foi aprovado, e resolveu-se dar um passo a mais no projeto, aí sim a gente vai passar para o projeto detalhado, que vai envolver desenvolver esboço, configuração do produto, selecionar o material, direcionar o projeto para um determinado problema, otimizar a geometria, desenvolver os modelos digitais, simular o sistema, prototipar e testar os componentes críticos e desenvolver um plano de produção. Então, isso é um projeto detalhado. Inclusive, um projeto de linha de vida. Esse daí. Beleza? Isso aqui também é um projeto detalhado. Então, tem o detalhamento técnico todo dele, inclusive a lista de material aqui. E por último, gente, produção. E aí, quando a gente vai para produção, não é que uma vez que eu entreguei o projeto detalhado, eu viro as costas e vou embora. Quando a gente fala em produção, aquilo que eu projetei é possível de ser produzido. Pessoal, o meu mestrado, ele é feito, não sei se eu já comentei com vocês,
A Tupi, ela é uma fundição nacional, ela desenvolveu uma liga nova de ferro fundido. Então, ela sabe que é viável produzir aquela liga. É possível produzir, não sabe se é viável produzir de forma econômica. Por quê? Porque ela é uma liga um pouco mais cara do que a liga tradicional de ferro fundido, porém, eu e outros alunos fazendo uma série de testes para mostrar se é ou não, se justifica produzir uma liga que é mais cara, vias de resistência, fatores de usinagem, vida de ferramenta e daí por diante. Certo? Então, a produção vai envolver muito esse aspecto. Ou seja, aquilo que eu projetei, eu consigo produzir? O que eu estava conversando aqui, por exemplo, das linhas de vida que eu falei para vocês, é o seguinte: eu tenho que colocar a linha de vida em cima de um telhado, onde tem estrutura metálica, onde o galpão é de estrutura metálica, moleza. Só que alguns galpões lá, eles têm a tesoura de concreto. E aí? Então, a ideia inicial que eu pensei, é possível? É. Mas nós pensamos numa segunda, que é mais rápida, mais prática e mais econômica. Por questão de acesso, por questão de rapidez, por questão de diminuição da chance de erro. Então, além de saber projetar, turma, um engenheiro mecânico, ele precisa avaliar aspectos técnicos de produção. Vocês já viram fazer sabonete? Não? Vou um videozinho aqui para vocês, mostrando como que se faz sabonete. Então tá aí uma linha de produção de sabonete. Isso aí é bom para dar dor de cabeça, viu? Eu já dei manutenção numa bagaceira dessa daí, queria ver o capeta, mas não queria ver a linha de sabonete. Mas tá bom. Ali o sabonetinho sendo formado. Pessoal, a barra entra aqui, ó. Essa aqui é a barra que vem, ó. Ela é prensada. Eu tenho umas garras a vácuo que puxa o sabonete e descarrega na esteira. E a rebarba que a gente fala cai numa esteira e volta para ser reprocessada. Conseguiram ver? É rápido, né? Aí vai para a embaladora. Tá vendo aqui, ó, a faca cortando. Cada sabonete que passa, ela corta. Então ele vem, é feito o invólucro, faz-se a solda e a faca corta o plástico. Ela já corta e faz a solda. Beleza? Turma, ou seja, eu preciso entender da manufatura, no caso aqui, por exemplo, para eu conseguir fazer um projeto nessa linha.
a natureza do sabonete? A rugosidade do sabonete influencia? O tamanho dele vai influenciar? O cheiro influencia? Sim, mas nós estamos falando aqui do projeto de maquinário. Entendeu? Então, quais os aspectos que vão influenciar? Beleza? Turma. E aí, a gente vai falar sobre alguns processos de manufatura. Vocês vão ver isso ao longo do curso. Fundição. Então, a gente vai precisar entender, durante a engenharia mecânica, o que é um processo de fundição. Certo? Então, bloco de motor é feito por fundição? É. Fundição em molde. Certo? Depois ele vai ser dado acabamento nele, claro. Mas é feito por fundição. Então, aqui no caso, um bloco de um V8. Beleza? Pessoal, conformação. Conformação, eu tenho uma série de processos de conformação mecânica. Que é basicamente eu aplicar uma força e uma tensão sobre um determinado material de forma a deformar esse material dentro de uma deformação controlada. E aí eu estou falando de forjamento, laminação, extrusão, dobramento, trefilação, estiramento, embutimento e cisalhamento. Então, o processo de conformação, vocês vão estudar também. E quem for para a área de manufatura, principalmente manufatura mecânica, vai viver conformação. Beleza? Então, dois componentes aí, ó, fabricados por conformação mecânica. O que é isso aqui? Tubo. Tubo fabricado por qual deles? Processo chamado de trefilação. Então, trefilação muito utilizado para fabricação de tubo e muito utilizado para fabricação de cabo. Beleza? De cá. O que são esses caras aqui? Isso. As molas, certo? No caso, são várias, o feixe de mola. Basicamente por forjamento e depois estiramento. Então, turma, são processos muito utilizados dentro da engenharia. Sabe essa viga do chassi do caminhão? É uma viga, certo? Fabricada por laminação. E aí eu tenho uma série de componentes fabricados por esses processos aqui. Tranquilo? Tambor de freio. O que vocês acham que é? Fundição. Fundição. Beleza? Então, outro processo, usinagem. Usinagem, turma, nada mais é do que utilizar uma ferramenta metálica para dar uma forma para um determinado componente. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, com remoção de material, que a gente chama de cavaco dentro da usinagem. Beleza? Qual que é esse primeiro processo aqui? Esse aqui, gente. Que processo que é esse? Sabe o nome? Torneamento. Então lá, quando vocês estiverem vendo processos de fabricação, vocês vão ver tudo detalhado sobre torneamento. Esse aqui, fresamento. Beleza? Então, o processo chama fresamento. A ferramenta chama fresa. A máquina ferramenta chama fresa. O processo, fresamento. Beleza? E esse aqui? Não.
Manda aí também. Brunimento. Já ouviram falar em brunimento? Brunir cilindro de um motor? O que é um processo de brunimento? Quando um material, quando um motor ele é fabricado, ou quando ele é retificado, que a gente chama de retífica, na verdade, o que acontece com ele? Ele pode ter diferença no diâmetro, pode ter uma ovalização, pode ter uma excentralidade. Então, o brunimento é um processo que ele vai servir para deixar todos os cilindros cilíndricos, perfeitamente cilíndricos e centralizados. Beleza? Então, é um processo de usinagem interna para ajuste de medidas, principalmente em furo cilíndrico. E no caso, o cilindro, ele é considerado um furo no bloco. Beleza? Turma, junção. Que processo é esse aqui do lado esquerdo? Soldagem, né? Ou seja, vocês também vão passar pelos... onde vocês vão estudar soldagem. Então, vocês vão ver os processos, características, benefícios, limitações dos processos, processo MIG-MAG, processo TIG, eletrodo revestido, arame tubular, plasma, laser, e daí por diante. E esses coloridos aí, o que são isso? Sede do Google. Isso aí, turma, são tubulações industriais. União, que tipo de união? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas que tipo de união que eu tenho aí? Soldada? Flangeada. Ou seja, uma união parafusada. Então, turma, esses processos, essas especificações, todas elas, vocês vão ver na engenharia mecânica, no curso de engenharia mecânica, porque isso vai fazer parte do dia a dia de vocês, da agora para frente. Principalmente no ramo profissional propriamente dito. Certo? Então, para a gente pensar um projeto, que nós estamos falando lá no início, eu tenho que saber que tipo de manufatura que eu vou fazer. Eu vou projetar um carro, que tipo de solda que eu vou fazer nesse carro? Uma solda robotizada, uma solda manual? Qual o processo de soldagem que eu vou utilizar? Qual material de soldagem que eu vou utilizar? Percebam a complexidade que é? Por isso que o curso de vocês ele tem que ser muito abrangente. Por isso que a engenharia mecânica ela é um curso abrangente. Tranquilo? E por último, turma, acabamento. O que é isso aqui? Isso sim é uma retífica. Então esse equipamento aqui é chamado de retificadora. É um processo de acabamento superficial. Essa peça aqui, ó, chamada de rebolo. Então, a máquina é uma retificadora, esse cara aqui é um rebolo. E aqui é a peça que está sendo retificada. Então, é um processo de usinagem, de acabamento superficial, de retirada de rugosidade superficial. Isso, cabeçote. Faz o aplanamento e depois vem fazendo a retífica, que é a retirada da rugosidade. E a rugosidade ela tem que ser um valor X, se ela for muito grande, pode ser um ponto de vazamento. Se a rugosidade como trabalha a alta pressão, então ele perde compressão e pode ter vazamento. Então, correto assentamento da junta, por exemplo, no cabeçote. Sim. Você tem uma série de parâmetros aí, que é o que vocês vão estudar isso nas disciplinas aí específicas.
Turma, que tipo de revestimento que é esse aqui, ó? Galvanizado. O que é a galvanização? É uma proteção química do tubo, né? Então, o tubo mesmo, ele é de aço carbônico comum. Só que ele tem um processo de revestimento por zinco chamado de galvanização. É o que a gente chama de material de sacrifício. Então, é uma proteção química que também faz parte do processo de manufatura. Beleza? Moçada, sabendo disso, então, a gente vai falar que um projeto precisa passar por todas essas etapas. Identificar a necessidade, definir o problema, montar a equipe de projeto, identificar a limitação, busca de solução, estudo de viabilidade, um projeto preliminar, projeto detalhado, documentação e comunicação do projeto, construção da solução, verificação e avaliação. Fechado? Lembrem-se disso quando vocês forem fazer qualquer tipo de projeto na vida de vocês. Tranquilo? Pessoal de casa, sossegado? De boa. Quem de vocês aí já está louco para ver o Flamengo? Aposto que tem uns caras que já estão enchendo a lata desde já. Bora! Pessoal, ficamos por aqui hoje. Lembrando então que semana que vem